Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Parábolas de Jesus. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre os trabalhadores da vinha. E no mundo onde todo mundo se sente injustiçado por algo, existe uma história contada por Jesus que vira tudo de cabeça para baixo e revela um princípio que quase ninguém está preparado para ouvir. É a parábola dos trabalhadores da vinha, como está em Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16, que é uma das mais desconfortáveis e exatamente por isso uma das mais transformadoras. Imagine trabalhar o dia inteiro e receber o mesmo que alguém chegou faltando uma hora para o fim do expediente. Parece errado, não é? Mas e se essa história estiver revelando algo sobre o coração de Deus que muda completamente o que você enxerga, o mérito, a graça e até o seu próprio valor? Hoje nós vamos destravar esse mistério e descobrir o porquê que muitos se revoltam com essa parábola dos trabalhadores da vinha, quando na verdade ela pode libertar você de um fardo que você carrega há muitos anos. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. Para entender essa parábola, nós precisamos voltar ao cenário onde ela foi contada. Jesus estava a caminho de Jerusalém, cercado pelos discípulos e por uma multidão que o seguia, fascinada por suas palavras, mas também inquieta com seus ensinamentos sobre o reino dos céus. Ele havia acabado de falar sobre recompensas espirituais e sobre como os últimos seriam os primeiros, e os primeiros seriam os últimos, algo que já provocou ali tensão entre eles, que ainda pensavam em grandeza e posição. A parábola nasce como uma resposta direta à pergunta de Pedro: o que nós vamos ganhar por te seguir? Em outras palavras, vale a pena te seguir? E é nesse ambiente carregado de expectativas humanas que Jesus conta uma história que desmonta qualquer senso de mérito baseado na comparação. A narrativa começa com um dono que sai ao amanhecer para contratar trabalhadores. Ele combina 1 denário pelo dia inteiro, que é um salário justo. Mas horas depois, aquele dono volta à praça e encontra mais gente desocupada, chamando-os para trabalhar também. Isso acontece ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde, quando faltava quase nada para acabar o dia, no caso 6 da tarde, faltava uma hora. Quando chega a hora de pagar, aí que vem o choque. O patrão começa pelos últimos e entrega a eles 1 denário completo. Os que trabalharam desde cedo se animam achando que receberão mais, mas também ganham 1 denário. E aí surge a indignação. Como assim? Nós trabalhamos mais, trabalhamos o dia inteiro e você iguala-nos a eles que trabalharam por apenas uma hora? Mas aí o dono responde: olha, eu não fui injusto, você recebeu o que nós combinamos, ou você está com inveja porque eu sou bom? A explicação espiritual dessa parábola revela algo poderoso sobre o reino de Deus. O proprietário ele representa o Pai, a vinha simboliza o seu reino e os trabalhadores representam todos aqueles chamados para viver o seu propósito. O ensino central aqui não é sobre salários, mas é sobre graça. Uma graça que não segue a lógica humana da meritocracia, mas a bondade soberana de Deus. Jesus mostra que no reino ninguém recebe algo porque mereceu mais, mas porque Deus é generoso. E essa generosidade desconcerta quem ainda mede a fé pela régua da comparação e não pela relação com o dono da vinha. O ponto-chave aqui é simples, mas porém profundo. Deus não trata com você com base no que você produz, mas no amor que Ele decidiu derramar sobre a sua vida. E quando trazemos essa parábola para a vida moderna, ela nos confronta profundamente. Quantas vezes você olha para o lado e sente que alguém chegou depois e mesmo assim recebeu mais do que você? Gente que começou a vida com vantagens, que parece prosperar sem esforço, enquanto você luta anos.
essa história fala justamente de quem vive cansado de se comparar, frustrado com aparentes injustiças e ferido por acreditar que Deus deveria abençoar medindo esforço. A verdade é que a comparação é uma prisão e Jesus usa essa parábola para libertar você dela. Ela continua relevante hoje porque toca onde mais doeu sempre, que é a sensação de que o outro recebeu algo que você merecia mais. E essa ferida destrói relacionamentos, fé, autoestima e gratidão. Então essa parábola, ela veio para mostrar que esse senso de comparação, que Jesus veio te libertar, porque tem pessoas que elas não progridem na vida porque ela vive se comparando com o outro. Mas a gente precisa entender que a outra pessoa é totalmente diferente de nós, passou por processos diferentes de nós, tem toda uma história totalmente diferente de nós. Então por isso que não tem lógica nós nos compararmos com ninguém. O grande alerta dessa parábola é o ponto cego que quase ninguém percebe. Muitas vezes o maior inimigo da sua alegria não é a falta, mas é a inveja. Não é a inveja declarada, mas é aquela comparação silenciosa, a contabilidade emocional que você faz sem perceber. O erro mais comum é achar que Deus deveria agir segundo a sua lógica de justiça. Mas Jesus mostra que a verdadeira injustiça está dentro de nós, quando acreditamos que o amor de Deus deveria ser justo aos nossos olhos. O perigo dessa história é simples. Você pode estar servindo a Deus, mas vivendo como se Ele fosse o seu empregador, alguém que te deve recompensas, quando na verdade Ele é um Pai que derrama graça e não salários. E no fim, a parábola deixa uma verdade que permanece ecoando até hoje. Quem vive se comparando sempre se sente prejudicado, mas quem vive confiando em Deus, ele sempre se sente amado. E a pergunta que fica para você é: você tem servido a Deus como um trabalhador que cobra resultados ou como um filho que confia na bondade do seu pai? Pense sobre isso, porque talvez Jesus esteja tentando te mostrar que o que realmente pesa não é o quanto você fez, mas o quanto você ainda precisa aprender a descansar da graça que Ele já te deu. E lembre-se, esse senso de comparação que o mundo faz, que principalmente as redes sociais que forçam aquele senso de comparação, saiba que essa parábola veio para mostrar o contrário. Você não precisa se comparar a ninguém, porque ninguém não é igual a ninguém. Mas Deus, Ele te ama do jeito que você é e da forma que Ele te criou. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós. E até o próximo vídeo.